Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para partilhar esta palavra de Deus que nos é dirigida através dos escritos de São João. Ouçamos então o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esta palavra de Deus hoje, continuando o evangelho de ontem, onde Jesus havia dado o pão físico para aquelas pessoas. Hoje, então, Jesus introduz o verdadeiro sentido daquele milagre, que é o pão espiritual, o pão que desce do céu. E quando Jesus fala do pão que desce do céu, o povo de Israel recorda logo o maná, aquele alimento que o Senhor deu a eles enquanto peregrinavam no deserto. E Jesus vai dizer que quem dá o verdadeiro pão do céu é o seu Pai. Não foi Moisés. Foi pela intercessão de Moisés que eles receberam o verdadeiro pão do céu. Eles ali receberam, um alimento físico, um alimento temporário, um alimento que é para o corpo. E Jesus começa então o discurso do pão da vida, mas o verdadeiro pão, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então, essa é a proposta de Jesus, quando ele coloca: é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão verdadeiro é aquele que desce do céu. Ora, quem desceu do céu? O próprio Cristo. Ele se fez homem, se encarnou no meio de nós. E sabemos que aqui Jesus está usando toda uma pedagogia. Primeiro sacia a fome de uma multidão. Essa multidão o procura porque quer comer mais, quer encher a pança, quer ficar de barriga cheia. E aqui ele começa então a dar sentido àquele sinal que ele realizou. Ele é o pão descido do céu. Mas o que Jesus coloca bem claro é isso. O pão que desceu do céu, ele dá vida ao mundo. Ora, quem é que dá vida ao mundo? Quem dá vida ao mundo é aquele que é a vida. Eu sou a vida. Então, aquele que dá a vida é o pão do céu. Então, se Jesus é o pão da vida, então ele é a própria vida que vem ao nosso encontro para gerar vida em nós. E aí, mais uma vez, o povo vai levar para o lado do pão. Então, ele vai dizer assim: então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Que pão que o povo está pedindo? Ora,
Jesus fala que o pão que desceu do céu dá vida ao mundo. Então aquelas pessoas querem vida. Eles querem vida. Então, dai-nos deste pão, este pão que gera vida em nós. Então aquelas pessoas estavam concebendo ainda um alimento que geraria vida neste mundo para eles. Um alimento que daria, vamos dizer, sobrevida para eles. Para que eles pudessem viver mais. Para que eles até nem precisassem trabalhar. Porque este pão que Jesus está oferecendo iria dar vida para eles. Então, para que trabalhar se aquele pão dá vida? Então, mais uma vez, o povo não entende. E aí Jesus, então, ele conclui o evangelho de hoje dizendo assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E aqui Jesus, então, ele começa a colocar bem claro: venha a mim, creia em mim. Ou seja, eu sou o pão vivo descido do céu. Creia em mim, acredite em mim. E aí as pessoas começam então a tentar compreender o que Jesus está falando. Porque se não crermos em Jesus, não teremos vida em nós mesmos. A vida nossa, ela só tem sentido se está em Jesus. Nós corremos este risco também, na nossa história de fé, de não compreendermos a palavra que Jesus nos dirige, ou querermos interpretar a nossa maneira. A igreja, ela tem esta missão de interpretar a palavra de Deus. Tudo o que foi ensinado no passado, tudo o que foi ensinado no presente e tudo o que será ensinado no futuro é aquilo que o Cristo ensinou. E a igreja interpreta para os nossos tempos esta palavra de Deus. Eu não posso, então, dar livre interpretação a esta palavra. As pessoas, então, escutavam sobre o pão e compreendem o pão, um alimento. Isso é interpretar a palavra de Deus livremente. Então eu faço desta palavra uma interpretação pessoal. Por isso que nós vamos ver mais tarde, nós vamos seguir neste evangelho, e nós vamos ver mais tarde aonde Jesus quer chegar. Por isso eu te convido a estar atento esta semana, para podermos compreender este discurso do pão da vida. Porque Jesus vai usar toda uma metodologia para chegar aonde quer. E se eu me abro a esta ação de Deus, se eu me abro a esta ação do Espírito, então, de fato, eu vou compreender a palavra segundo o coração de Deus, não segundo a minha vontade, não segundo o que eu quero entender da palavra de Deus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que vão ensinar, vão pregar, vão falar por aí sobre Deus, e muitas vezes dizem: eu acho que é isso, eu acho que Deus está falando aquilo. A palavra de Deus, ela é clara. Ela está falando o que deve ser dito. Por isso tenhamos cuidado de não querermos fazer da palavra de Deus uma interpretação pessoal. O pão da vida é o próprio Jesus. Mas o povo estava ainda entendendo, não queriam compreender, e de fato nós vamos ver lá na frente, que quando Jesus declara aquilo que de fato ele quer colocar no coração daquelas pessoas, muitos vão até desistir de caminhar ao lado dele. Então eu te convido a estar atento essa semana neste evangelho.
a partilhar e compartilhar este evangelho com as pessoas, mas poder perceber a sutileza de Jesus, o caminho que ele percorre para chegar ao verdadeiro anúncio. Muitas vezes nós precisamos aprender esta pedagogia de Cristo. Às vezes quero chegar numa pessoa que não tem fé, que não caminha, que não vive a palavra, eu já quero chegar e impor aquela palavra de uma vez. Não, Jesus, ele vai ali com a sua pedagogia, com a sua simplicidade, ele vai então colocando ali, aos poucos, as verdades da fé. E é assim que nós devemos fazer. Sejamos também, esses missionários que aprendem com Jesus a dinamizar esta palavra, a fazer com que esta palavra chegue no coração. Porque às vezes a gente só faz com que ela chegue aos ouvidos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, faça com que esta palavra chegue nos corações, mas chegue primeiro no seu, no meu coração, para que nós possamos reconhecer Jesus como o pão da vida. Sabemos que a Eucaristia é este alimento que Jesus nos deixou como pão da vida, que vai gerar vida para nós. Deixe aí o seu like, Repito, não por nós, mas pela palavra de Deus. Compartilhe esses vídeos da paróquia com os teus amigos, teus parentes, para que eles possam também receber o pão da vida. Por quê? Porque quando você compartilha, você está compartilhando este pão da vida. Não foi assim a multiplicação? Alguns pães, alguns peixes, foi partilhado entre todos. Assim é a palavra de Deus. Você manda para um, o outro manda para outro, e assim esta palavra vai se espalhando por aí. Deus abençoe e guarde você e a sua família. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em casa, fiquem com Deus.